Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Luana Carvalho e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre esta edição é a repórter Renata Gorga, de Brasília. TST cedia encontro que discute plano nacional para enfrentar a situação de calamidade nas prisões brasileiras. E no programa de hoje tem reportagem especial. Vamos falar de autismo e mercado de trabalho. Se liga, o Trabalho e Justiça já está no ar. O Tribunal Superior do Trabalho foi sede do segundo encontro de alta gestão nas políticas penais. O evento faz parte do Pena Justa, um plano nacional para enfrentar violações de direitos humanos nas prisões brasileiras. Os detalhes com a repórter Renata Gorga. O Pena Justa tem mais de 300 metas que devem ser cumpridas até 2027. Um dos pontos discutidos no evento foi o orçamento. Para gestores públicos e de instituições privadas, é mais custoso manter o sistema prisional do modo atual, já que a situação de calamidade instalada favorece o cometimento de mais crimes. O presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, também destacou que o modelo de trabalho no sistema prisional precisa ser atualizado. O primeiro deles é colocar luz na questão do trabalho no sistema prisional. Ele é visto apenas como uma remissão de pena através da prestação de trabalho. Isso a gente pensa quando a gente fala da administração pública, de uma prestação de serviço ao município, ao estado, etc. Mas nós estamos vendo também a entrada de empresas no sistema prisional com finalidade econômica. Isso é ótimo, ninguém questiona, mas nós precisamos colocar luz nisso para atualizar a forma de execução desse trabalho. Por enquanto, não há no país uma uniformização quanto a esse tipo de prestação de serviço do sistema prisional. E também participamos, por um outro lado, da questão do financiamento naquilo que concerne a Justiça do Trabalho, na possibilidade também de fazer parte desse sistema como forma de termos um estudo, uma pesquisa e uma elaboração de uma nova situação futura para essas pessoas. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, afirmou que repensar as políticas penais é escolher o tipo de sociedade que se deseja construir, reforçando a importância da reinserção social ao fim da pena. As pessoas que cometem delitos devem responder. Agora, essa responsabilidade há de ser feita dentro de parâmetros que permitam a reinserção social dos apenados. E é para isso esse evento, para discutir meios e modos, e nisso a Justiça do Trabalho e toda a dimensão do mundo do trabalho tem uma contribuição relevantíssima, meios e modos de promover a reinserção social da população que se encontra carcerada quando do momento da finalização do cumprimento da pena. Reportagem especial. Quais são os impactos do transtorno do espectro autista, o TEA, no desenvolvimento pessoal e profissional? Na reportagem especial de hoje, você vai saber como o diagnóstico tardio do autismo impacta a carreira de adultos. Alguns deles conversaram com o repórter Rafael Oliveira. Vamos ouvir. Imagine passar a vida inteira se sentindo diferente, incompreendido, sem entender o porquê, até descobrir já adulto que essas sensações têm um nome: transtorno do espectro autista. No último censo, em 2022, o IBGE identificou mais de 2 milhões de brasileiros com autismo. Cada vez mais adultos recebem o diagnóstico. Gabriela Freise, designer, recebeu o diagnóstico de autismo nível 1 já adulta. O laudo a ajudou a se descobrir e trouxe uma nova perspectiva sobre si mesma. Foi um choque saber que eu era autista, assim, Eu precisei revisitar todas as questões que eu tinha sobre quem eu era. Todas as minhas crenças de mim mesma, assim, de quem eu sou, o que eu significo. Eu cresci achando que eu era uma pessoa difícil, que eu tinha crise de raiva, que eu tinha algum problema por dormir demais. E, na verdade, não, tudo isso é o autismo.
O TEA nível 1 pode levar a comportamentos inflexíveis e dificultar a interação social desde a infância. Gabriela relata que antes do laudo, fazer tarefas básicas era um grande desafio. Hoje ela consegue conciliar a vida pessoal, as relações sociais e o trabalho. Leonardo descobriu ser autista nível 2 há 2 anos. Atualmente ele trabalha em home office com inteligência artificial e relata que entender melhor suas limitações o ajudou a se desenvolver profissionalmente. Agora eu sei o porquê e agora eu já sei lidar melhor com isso. Tanto que hoje eu já estou quase me encaminhando para um cargo de liderança, mas porque eu entendo quais são as minhas limitações. Eu sei exatamente onde eu posso e onde eu não posso chegar. O TEA nível 2 pode apresentar comportamento social atípico, déficits na comunicação, rigidez cognitiva e hiperfoco. Leonardo explica que seu rendimento varia de acordo com o ambiente. Em trabalhos individuais, ele rende muito mais em casa. Em atividades em equipe, precisa estar presencialmente para acompanhar as interações. Após o diagnóstico, outra forma de regular as variações de humor e equilibrar o estado emocional é a medicação certa, algo que para Gabriela também ajudou consideravelmente. Com a medicação ajustada, a terapia e tudo direitinho, eu sou equivalente a qualquer outro membro da equipe. Com todos os ajustes na dose certa, Gabriela se tornou também outra profissional na empresa onde trabalha, como explica o coordenador dela, Cláudio Maia. A Gabriela ensinou muito isso pra gente. O fato de acolher pessoas com TEA e mostrar para os demais colaboradores que pode, que ela consegue, que é capaz e que não há limites. Graças à maior conscientização, mais pessoas estão sendo diagnosticadas, como explica Ivana Aires, psicóloga e especialista em autismo e neurodiversidade. O que a gente sabe é que o transtorno ele é genético e que sempre existiu. O que então faz com que a gente esteja vendo esse aumento, no número de pessoas diagnosticadas tem a ver com as pessoas terem mais acesso à informação. Segundo o IBGE, a prevalência do autismo é maior entre homens do que mulheres. Mesmo com acesso à educação, cerca de 85% das pessoas autistas em idade de trabalhar estão desempregadas. Para Ivana, é preciso um olhar mais inclusivo nos setores de recrutamento das empresas. Pessoas neurodivergentes, pessoas autistas, esse treino talvez precise ser formal, Precisa ser ensaiado. Então, a pessoa autista precisa de treino, precisa de previsibilidade, precisa saber o que se espera dela, e aí ela vai se sair muito bem. E as empresas precisam saber como fazer a verdadeira inclusão. O jornalista e escritor Francisco Paiva Júnior percebeu que o filho autista não estava preparado para o mercado de trabalho e decidiu treiná-lo para uma entrevista de emprego. A gente tem que estimular a autonomia. Eu acho que esse é o meu principal objetivo. Eu não estou aqui para sempre. O Giovanni tem que ser o mais autônomo que ele puder. Eu torço para que ele seja feliz, eu torço para que ele consiga fazer o que ele gosta e que ele tenha uma vida digna. Só que não basta torcer. Então, por isso eu fico estimulando essa autonomia e ensinando a ele que... Acho que a frase que eu mais digo para ele é que o mundo não é justo. Porque ele fala, pai, mas isso não é justo. Eu falo, sim, o mundo não é justo. Gabriela relata que já viveu momentos difíceis durante experiências profissionais passadas. Já tive outros trabalhos que eu escutava, nossa, eu tenho que te explicar 3 vezes por que você não entende. Ou tipo, nossa, Gabs, você tá atrapalhando, você tem como parar de ficar falando sozinha? Então, tipo, era bem difícil antes. E aqui não, tem muito acolhimento, tem muito respeito, isso muda tudo no ambiente de trabalho, porque você não se sente mais um peso, você se sente parte da equipe que agrega, sabe? Antes do diagnóstico e sem as respostas que gostaria, Leonardo descobriu sozinho onde encontrar força para vencer seus gigantes internos. Eu coloco 4 pilares na minha vida que me ajudaram bastante. O judô é o primeiro deles. Quais são os outros? Música. Eu sou músico, toco alguns instrumentos musicais, guitarra. O meu terceiro pilar
é a escrita de livros. Falta um. E esse eu acredito que seja um dos principais pilares hoje, é a família. A Lei Berenice Piana reconhece o autismo como deficiência e garante direitos em saúde, educação e trabalho. A lei de cotas inclui autistas com laudo médico, mas a decisão de se autodeclarar ainda é individual, muitas vezes influenciada pelo medo do preconceito, como foi o caso da Gabriela logo após o laudo. Então, eu fiquei na dúvida, eu queria contar, mas eu fiquei com medo. Então eu falei, eu vou fazer a entrevista do emprego sem falar. Se eu conseguir por mérito meu, quando eu entrar eu abro. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu consegui, eu entrei e aí deu umas 2 semanas, 1 mês, eu falei, gente, então, eu sou autista. O diagnóstico tardio do autismo não precisa ser um limite. Com acolhimento, ajustes e treinamento, pessoas com TEA podem se desenvolver profissionalmente, contribuir para os objetivos da equipe e transformar o ambiente de trabalho. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigada pela audiência. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Luana Carvalho, edição de Renata Soares, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Neves e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até a próxima. Tchau, tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.